Como alertamos recentemente, as tentativas desesperadas de conter o avanço do boi gordo no Brasil e impedir que a arroba paulista para animais de boa terminação chegue a R$ 400 estão cada vez mais presentes na mídia. E a novidade agora é esta. Após a China, agora Estados Unidos querem impedir carne bovina do Brasil. Após embargo da China, pecuaristas dos Estados Unidos pressionam por veto à carne bovina brasileira. O que vamos exibir agora é o conteúdo de um documento que já circula nos Estados Unidos. Foi assinado e disparado no último dia 17 de novembro pelo presidente da Cattlemen's Association, Brooke Miller. A Cattlemen's é uma organização, como ela própria se define, que trabalha estrategicamente para fortalecer os resultados financeiros do produtor de gado dos Estados Unidos. Vamos ver o que diz a carta? Este é o documento. Obviamente, o original foi escrito em inglês e destinado ao secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Thomas Vilsack. Vamos agora ler o texto que foi traduzido para o português. Excelentíssimo senhor Thomas J. Vilsack, secretário de Agricultura do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Caro secretário Vilsack, a Associação de Pecuaristas dos Estados Unidos, USCA, em nome de nossa Associação Nacional de Produtores de Bezerros, Criadores de Gado Gordo, Proprietários de Confinamentos e Transportadores de Gado, pede ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, para que suspenda imediatamente a importação de carne bovina do Brasil para proteger a saúde do rebanho doméstico. Relatórios recentes de restos mortais contendo encefalopatia espongiforme bovina ou doença da vaca louca acompanharam de perto 2 casos atípicos de BSE, encontrados em uma vaca velha no Brasil. Isso é especialmente preocupante, dada a história de corrupção e comércio desonesto do Brasil praticadas no mercado global. A USCA está preocupada com o fato de haver mais casos esperando para serem descobertos. De 15 de maio a 2 de junho de 2017, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Segurança Alimentar e o Serviço de Inspeção realizaram auditoria na indústria brasileira de carne bovina devido a um elevado número de exportações rejeitadas do país, que tenta fazer o seu caminho para as nossas fronteiras. No total, 1.900.000 libras de carne bovina brasileira foram rejeitadas devido a questões de saúde pública, condições sanitárias e questões de saúde animal. Após o lançamento desta auditoria, as preocupações dos produtores de gado dos Estados Unidos foram validadas. Como o Brasil falhou em várias categorias em relação ao seu comércio com os Estados Unidos, incluindo supervisão, legal autoridade, segurança alimentar e regulamentos adicionais de proteção ao consumidor, saneamento, análise perigosa e pontos críticos de controle, programas de teste de resíduos químicos e testes microbiológicos. O relatório de quase 50 páginas detalhou descobertas de coágulos sanguíneos, fragmentos de ossos e abscessos em produtos importados com a carne bovina do Brasil, provando que os esforços de mitigação atualmente em vigor não são adequados para manter produtos que podem transportar febre aftosa para fora dos Estados Unidos. O impacto das perdas de um surto de febre aftosa nos Estados Unidos seria catastrófico para o gado, indústria e economia nacional. Um estudo de 2009, conduzido pela Kansas State University, analisou o efeito de um surto de febre aftosa em uma região de 14 condados no sudoeste do Kansas, que é uma área de produção de gado altamente concentrada. O estudo analisou os efeitos potenciais de um surto em todo o estado, com base em operações de gado de vários tamanhos. Foi calculado pela OIE que um surto de febre aftosa nos Estados Unidos poderia resultar em 14 bilhões de dólares em perdas calculadas para incluir
a renda agrícola e o efeito sobre os consumidores e as relações comerciais internacionais. Os efeitos devastadores da febre aftosa não podem ser exagerados. Ainda em 2017, foi revelado que inspetores brasileiros de carnes foram flagrados aceitando propina para permitir a venda de carnes vencidas e a falsificação de licenças sanitárias. A investigação, apelidada de Operação Carne Fraca, também detalhou laboratórios fraudulentos que realizaram verificações microbiológicas manufaturadas. O escândalo resultou na suspensão das importações de carnes brasileiras na China, Coreia do Sul, União Europeia, Chile e Estados Unidos. Em 2021, os Estados Unidos aumentaram suas importações de carne bovina brasileira em 183%. Isso gera preocupações com a saúde e segurança animal, que levaram até mesmo a China a fechar suas fronteiras às importações de carne do Brasil. O Brasil tem se mostrado sistematicamente um péssimo ator no mercado global. A USCA pede ao USDA que considere fortemente as preocupações descritas aqui para proteger a saúde do rebanho bovino dos Estados Unidos e garantir que a proteína favorita da América continue em abundância. Sinceramente, Dr. Brooke Miller, presidente da Cattlemen's Association. Mas o que estão escondendo de você que opera direta ou indiretamente no mercado do gado gordo e de proteína animal? O texto não mostra, por exemplo, que volta e meia a própria indústria frigorífica dos Estados Unidos também detecta casos atípicos de vaca velha louca, entre outros problemas sanitários. Animais que, assim como no Brasil, não entram na cadeia alimentar. Sabemos que a febre aftosa não atinge humanos, mas que tem potencial para destruir um rebanho bovino de maneira alarmante. Mas o texto da associação não cita que os Estados Unidos são altamente dependentes dos bezerros produzidos no México e que, por lá, o controle de febre aftosa não é essa coisa toda. Mas agora vamos mostrar o que ninguém vai revelar por aí. Um levantamento realizado recentemente pela equipe de pecuária de corte da Rural Business mostrou o radical aumento das exportações de carne bovina para os Estados Unidos a partir de plantas frigoríficas localizadas no Brasil. E esse aumento é pesado, já que entre janeiro e outubro de 2021 apresentou uma alta importante de 86,1% no comparativo anual, o que significa que os frigoríficos brasileiros embarcaram para os Estados Unidos um total de 90.750 toneladas nesse período, deixando para trás o antigo recorde de 2020, que somou 48.770 toneladas. Mas veja bem, o aumento foi de 86,1% e não de 183%, como citou a associação na carta enviada ao secretário de Agricultura norte-americano. Os números oficiais do Ministério da Economia, investigados por nossa equipe, mostram que do total adquirido pelos importadores dos Estados Unidos, 52,7% foram de produtos in natura, 47.790 toneladas. Outros 45,7% foram de produtos industrializados, 41.480 toneladas, e 1,6% de miudezas bovinas, 1.490 toneladas. Com o câmbio negociado a uma média de R$ 5,35, 4,4% a mais em um ano, as indústrias que operam com vendas para os Estados Unidos a partir do Brasil faturaram 676 milhões 860 mil dólares, ou 3 bilhões 620 milhões de reais, 113,8% acima de igual intervalo de 2020 e também um novo recorde. A tonelada negociada pelas plantas frigoríficas do Brasil registrou média de 7.458 dólares, ou R$ 39.936, um ganho anual de 14,9% e, claro, um novo recorde histórico.
Nesses momentos em que o mercado internacional mostra muito interesse em baixar o valor da arroba no Brasil, é importante sempre pontuar que os frigoríficos exportadores de carne bovina embarcam atualmente o produto para mais de 145 países e que as compras de carne bovina pelos Estados Unidos no Brasil correspondem a apenas 5,7% do volume total exportado de janeiro a outubro deste ano. Isso mesmo, apenas 5,7%, um volume que o gigante mercado interno brasileiro consome em poucos dias. Caro assinante, o mercado do gado gordo e de proteína animal no Brasil não tem mais espaço para inocentes mercadológicos. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.